Segunda regra do gestor que triplica reservas, em relação a planejamento. Como vocês já bem sabem, muitos de vocês entram nesse segmento de hospedagem por uma oportunidade. Aconteceu uma oportunidade, né, ou, sei lá, um imóvel que você tinha que estava parado, um parente seu que tinha um imóvel, ou você resolveu sublocar um imóvel para colocar por temporada, alugar um quarto dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, eu vou alugar. Você resolveu entrar por isso. Só que muitas vezes você não estudou o mercado. Você não se preparou para o mercado. Você não sabe ao certo quanto que você pode faturar, se a demanda é boa, se é ruim, se realmente se condiz com aquilo que eu vejo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente foca em alguma coisa e tudo que a gente costuma focar, aquilo expande. Seria mais ou menos assim. Para as pessoas que, vamos dizer, que trocaram de carro recentemente ou alguns anos atrás. Quando você está procurando um carro, você não começa a ver aquele carro constantemente na rua. Você, cara, vou trocar de carro, vou comprar o carro X. Você começa a ver esse carro X o tempo inteiro. Você, cara, todo mundo tem esse carro. Não é que todo mundo tem esse carro. É porque você está com o seu pensamento focado nisso. E o que é que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes você pode estar focado só vendo as partes positivas ou só vendo as partes negativas, mas para você tirar essa impressão que você tem, esse foco que você tem que estudar o seu mercado. Ou seja, o mercado está crescendo, o mercado está se desenvolvendo, o mercado está trazendo oportunidades, quais são as ameaças que eu posso enfrentar com o meu negócio. Em seguida, dentro da parte de planejamento, eu acredito muito que é a definição de metas de venda. Ou seja, você tem um apartamento, você tem 30 dias para vender no mês e você tem que definir quantas diárias que você vai alugar por mês. Só que você já sabe, se você já assistiu uma live minha, você já sabe que o planejamento de uma hospedagem ele é feito de forma anual. Você não faz o planejamento de uma hospedagem mês a mês. Então, por que eu estou te falando isso? Porque durante o planejamento, depois que você estuda o mercado, você vai estudar assim, quantas diárias eu vou conseguir vender se eu colocar esse imóvel para temporada, se eu colocar esse quarto para temporada, se eu colocar essa casa, se eu resolver arrendar uma pousada que tem 10 quartos. Quanto de diária eu vou conseguir vender? Se você disser assim, olha, se eu tiver 50% de ocupação, dá mais ou menos aí 182 diárias vendidas no ano, eu vou conseguir aí o faturamento que eu estou esperando. Então, beleza. Então, peraí. Se eu estou querendo ganhar, sei lá, por exemplo, 5 mil reais com esse apartamento, se eu conseguir 50% de ocupação, eu vou conseguir faturar 60 mil no ano. Esse é o meu objetivo. 60 mil por ano, dividido por 12, dá 5 mil por mês. Esse apartamento tem condições? Tem. Se eu alugar 15 diárias, vai dar esse valor aí. Pô, beleza. Então, você já fez a estimativa da meta, que é possível, a expectativa do faturamento, e realmente é viável, é realista isso? É realista, tem condições. Beleza. E o próximo passo para a gente encerrar a regra do planejamento é você o quê? É você estudar os seus concorrentes diretos. Quais são os pontos fortes? Quais são os pontos fracos? E isso é uma coisa que quase ninguém faz. Sabe por quê? Porque as pessoas simplesmente falam assim, eu vou preparar e vou colocar na intuição. Só que elas não pensam que em determinadas situações, no período de baixa temporada, vender dia de semana, você tem uma ocupação constante, exige também que você tenha um produto que seja diferente. Se você tiver um produto que seja commodity, tipo assim, vender água mineral. Qual a diferença da água mineral que é comprada no meio da rua por, sei lá, R$3 talvez? Ou você comprar uma água mineral numa rodoviária, onde você vai pagar aí talvez R$8, R$10, ou você comprar essa mesma água mineral no aeroporto. É muito mais caro. Então, se você tiver um produto que é mais do mesmo, você vai terminar caindo na guerra de preço. Então, por isso que eu falo, estuda teus concorrentes, vê o que é que esses caras estão fazendo de ponto forte, vê o que esses caras estão fazendo de ponto fraco e anota, porque o que eles estiverem fazendo de pontos fortes, você vai ter que igualar. Você não pode ficar por baixo. Você tem que igualar. E o que ele estiver fazendo de ruim é uma oportunidade para você investir, que pode ser um diferencial que vai fazer você se destacar e vender mais na baixa temporada, durante a semana, né, durante os períodos talvez que você imaginava que nem viesse a ter demanda, como, por exemplo, quem está na praia acha que período de chuva ninguém vai para a praia. Pois eu tenho um aluno chamado Eduardo Roani, em Palhoça, Santa Catarina, que ele, sei lá, ele faturou acho que 3, 4 mil. Depois que ele aplicou a metodologia, ele faturou 15 mil. Tem um depoimento dele gravado aqui no canal do YouTube. Você consegue ver esse depoimento dele, tá aí gravado. Terceira regra, pessoal, em relação ao marketing. Preste atenção comigo, que muitas vezes
você tem uma hospedagem que é boa, a cidade é boa, a localização é boa, tá tudo muito bem, mas você não sabe fazer o marketing, que é uma das regras do gestor que triplica reservas, é uma das regras do gestor que fatura mais de 10 mil reais com a sua hospedagem. Por quê? Porque o marketing nada mais é do que você provocar uma ação. Você precisa provocar uma ação. Então, a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: para que você consiga provocar uma ação, você precisa o quê? Fazer uma pergunta antes. Para quem eu quero vender? Essa é uma pergunta que muitos de vocês já me escutaram falar. Para quem que você quer vender? Quem são as pessoas que você quer atrair para a sua hospedagem? Isso é o que eu chamo na minha metodologia do V, da valorização. A valorização é você encontrar pessoas que valorizam o seu tipo de hospedagem, que valorizam o seu tipo de acomodação. Então, quem são essas pessoas? A gente tem que definir elas, porque como é que eu vou provocar uma ação em alguém que eu não conheço? Então, você entende que um dos erros, né, clássicos que anfitriões e donos de pequenas pousadas cometem, e vou falar até hoteleiros também, tá? É não saberem ao certo quem são as pessoas que eles querem atender. Porque depois que você sabe quem você quer atrair, o próximo ponto é: como que eu vou provocar uma ação nessa pessoa? Como é que eu provoco uma ação? Como é que eu vou mostrar para essa pessoa que eu atendo às necessidades e eu consigo despertar o desejo dessa pessoa? Como é que eu faço isso? Eu tenho que conhecer. Se eu não conhecer a pessoa, eu não vou saber do que ela necessita. Por isso que no meu apartamento hoje, eu coloquei um berço. Um berço é um diferencial onde eu atraio pessoas que têm crianças pequenas. Porque não é todo mundo que tem um berço portátil. Eu até falei, eu estava com vontade de vender ele, anunciei no LX e ontem, eu tirei o anúncio. Tem tanta gente me mandando mensagem, eu faço, não, mas esse berço aqui, ele é um diferencial. Por quê? Porque quando eu coloquei lá nos filtros da plataforma, eu vi que quase ninguém oferece berço. Eu digo, opa, isso aqui é um público que eu quero atender. Se tiver um bebezinho aqui, 1 ano, 2 anos, pô, esse berço aqui é fundamental para isso. Outro ponto também, quando você estudou os concorrentes, né, você identificou pontos fortes e pontos fracos. Você agora está fazendo o seu marketing. O que é que vai diferenciar você das demais hospedagens? O que é que vai dizer assim, olha, eu vou escolher a tua hospedagem, mas eu não vou escolher o teu concorrente. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai gerar essa proposta de valor? São os diferenciais que vão gerar a tua proposta de valor. É o que vai dizer assim, cara, eu vou escolher ele, porque ele tem isso aqui, porque ele oferece isso aqui, porque essa hospedagem tem isso, é isso aqui que eu gosto, isso aqui que eu procuro. Eu tenho as minhas preferências. Seria basicamente assim, como se fosse um Netflix, né? Cada um tem uma tela de Netflix aqui diferente. Você tem um Netflix diferente do meu. Porque a gente tem gostos diferentes. Eu gosto muito de documentário, eu gosto de ver, sei lá, história real, eu gosto de um suspense. Já eu não gosto muito de filme de comédia, eu não gosto muito de filme de romance. Assim, na verdade, eu não tenho tanto tempo para assistir filme. Mas do pouco tempo que eu tenho, geralmente eu assisto um documentário. Nossa, alguma coisa sobre a mente, alguma coisa sobre alimentação, alguma coisa sobre jejum. São temas que me interessam. Então, pensa nisso, quais são os teus diferenciais, porque a tua proposta de valor é o que vai te diferenciar junto aos concorrentes diretos, digamos assim. E isso, basicamente, esse empacotamento seria o teu posicionamento. O que é posicionamento? É a vitrine da loja do shopping. Quando você passa na frente da M. Martin, você não sabe que ali tem produto bom, que tem um cheiro bom, mas é caro? Todo mundo sabe que a M. Martin tem um preço caro. Você já olha pela vitrine da loja, você já sabe. Quando você vai em outra loja mais simples, aquelas lojas, né, que vendem tecidos e tal, você sabe que ali tem toalhas mais baratas, tem toalhas mais em conta. Então, isso é o posicionamento.